Parabéns, Flamengo, né, Chico? Mas, ó, parabéns, Corinthians. Caiu de pé, né, Chico? Não, antes de dar os parabéns para o Corinthians, que realmente mostrou um futebol muito bom no segundo tempo e merecia esse título, eu quero apontar algumas coisas que levaram o Corinthians a perder esse título. Primeiro, o senhor Vitor Pereira entrou em campo com o nosso querido Lucas Piton. Lucas Piton não fez uma jogada certa. Ele tinha até espaço para fazer e não conseguiu, porque ele é ruim. Ele não serve para jogar no Corinthians, gente. Não serve. É uma invenção de última hora que aconteceu e o Vitor Pereira apostou no cara. Errou. Ontem você já sinalizou isso aqui no programa. Você baixou a cabeça na hora que falaram do Piton. O Celso também concordou comigo. O que ele tinha que fazer? Ele reforçou o lado esquerdo do Corinthians para evitar a descida pelo lado direito do Flamengo. Quando, na verdade, o gol do Flamengo sai pelo lado esquerdo, que era o lado perigoso. É onde encosta o Felipe Luiz, o Arrascaeta e o Pedro. E o Pedro fez o gol. Quer dizer, ele não teve visão de jogo, técnico horrível, horrível. Segundo tempo, o que aconteceu? Ele colocou o Adson. Só o Adson entrando em campo e tendo a atitude de ir para cima do Felipe Luiz, o Felipe Luiz já se acanhou e não desceu mais, nenhuma descida ele deu. Aí ele foi percebendo, foi trocando os caras e reforçou o Corinthians amassou o Flamengo. Vamos falar a verdade. O Flamengo fez 2 gols que foram impedidos e corretamente anulados. Quero me penitenciar aqui com porque o o juiz... Isso. Não. Eu estou falando do Flamengo. O Flamengo fez 2 gols, o VAR anulou. E eu quero me penitenciar aqui com o juiz, que eu disse que o juiz ia prejudicar o Corinthians. Não prejudicou, pelo contrário, foi justo. Isso. Anulou 2 gols do Flamengo. Aí o Corinthians foi para cima. E o Roger Guedes, como vocês viram aí, perdeu um gol, que vou te contar uma coisa. Nem eu, com 68 anos, e aumentei de peso, estou com 108, perdi esse gol, cara. Quem? Não dá para perder esse gol. Não dá para perder um gol desse. Roger Guedes. Bom, aí vem o gol do Juliano, empate e vão para o pênalti. Cássio defende o primeiro. Você fala, bom, agora vai. Vai. Né? Agora vai. Nossa. A sucessão de cobranças do Corinthians foram perfeitas, né? Foram perfeitas. Me lembra aí, Celso, acho que o primeiro quem bateu foi o Fábio Santos, o segundo quem bateu foi o Juliano, o terceiro foi o Renato Augusto e o quarto foi o Fagner. Aí que tá. O quinto, nós acertamos com o Yuri Alberto. Esse quarto não podia ser o Fagner. Não podia ser o Fagner. Por que não podia ser o Fagner? Mas é o cara experiente, né, Não, não é isso. Tinha que ser o Gil ou o Balbuena. Que são os zagueiros. É 2 becão, que o goleiro não sabe como é que eles batem. O Gil bateu um pênalti de bereba, que ele fala que pegou no tornozelo contra o Boca, e classificou o Corinthians para a Libertadores. Lá no Boca, lá no campo do Boca, lá na Bombonera. Então deveria ser, sim, o Gil ou o Balbuena. Não, colocaram o Fagner. O Fagner isolou a bola, mandou no travessão, e aí aconteceu aquele do Vital. Eu nem vou botar a culpa no Vital, porque eu acho que o culpado é a diretoria que insiste com o Vital. O Vital não tem condição de jogar no Corinthians. É outro também, Vital, Lucas Piton, esse Raul Gustavo. Esses caras todos têm que levarem uma limpa ali. Bambu. Entendeu? Bambu, pelo amor de Deus. Obrigado, Michele. Robson Bambu, esses caras não têm condição de jogar no Corinthians. E vou mais longe, Cantilho também não tem, sabe? Tem que se fazer um Corinthians diferente. Agora, eu sou contra a renovação do Vitor Pereira. Sou contra. Porque o grande culpado de o Corinthians ter passado por isso aí foi ele. Mais tarde a gente vai falar sobre isso. Ele entrou com o time errado. Ele entrou com o time errado. Dele sobre o jogo de ontem, assim, porque o Corinthians foi grande, E eu penso totalmente diferente do Chico. Totalmente? Totalmente. Primeiro que também fiquei surpreso com essa relação do Piton, mas havia um objetivo nisso, que era formar uma linha de 5, o Fábio Santos como zagueiro e deixar ele como lateral, liberando o Roger Guedes. Só que aí o Corinthians tomou um gol com 6 minutos. Quando toma um gol com 6 minutos, o Piton ficou realmente sem função e foi substituído pelo Adson. E o Corinthians teve uma partida ontem, foi uma partida gigantesca. Gigantesca. Encarou um Flamengo fortíssimo, em pleno Maracanã,
Quando fez 1-0 o Flamengo com 6 minutos, um monte de gente começou, você Vai falou que ia ser goleada. falou que ia dar 1-1, olha aí, o Flamengo vai dar um show, vai massacrar o Corinthians, vai atropelar, vai aquela coisa toda. Eu achei que ia E atropelar. o Corinthians foi heróico. Foi lá, buscou um empate por 1-1, merecia até a vitória no tempo normal. Merecia a vitória de todos os jeitos, Nos pênaltis, teve ali a chance, né? Que o Fagner foi infeliz. O Cássio foi sensacional. Quis tirar do goleiro, subiu demais e o Vital também perdeu. Paciência, acontece. Já vimos Copa do Mundo que o Zico perdeu pênalti, Bádio perdeu pênalti na final contra o Brasil. Sim, mas o que eu estou querendo dizer? Grandes jogadores também já perderam pênaltis em momentos decisivos, isso faz parte do jogo. Agora, o que fica, obviamente fica a tristeza porque o título esteve nas mãos do Corinthians. Mas, ao mesmo tempo, é aquele tipo de jogo que o Corinthians sai de cabeça erguida. Por quê? Encarou, jogou e fica aí um alento para o ano que vem. E outra coisa, sou a favor da permanência do Vitor Pereira. E o Corinthians só chegou onde chegou, encarou o Flamengo como encarou por causa do Vitor Pereira. Eu não acho, não. Não acho. Não, vocês vão falar sobre isso daqui a pouco. Totalmente de você. Calma. Celso Cardoso, você tem um recado pra gente? Tenho sim, porque eu quero falar o seguinte, a final de ontem da Copa do Brasil reuniu grandes craques do nosso futebol. E sabe onde os principais jogadores do país estarão logo, logo? Aonde? Aqui na TV Gazeta, para a 19ª edição do troféu Mesa Redonda. A votação já está encerrada, agora o que fica é a grande expectativa para saber os ganhadores, a nossa seleção. Astros do futebol nacional e internacional vão aparecer na sua telinha. E a Lux Color, claro, está com a gente mais uma vez no troféu Mesa Redonda. Lux Color é uma marca que a gente gosta tanto e está sempre com a gente. Eu vou falar uma coisa, eu tô até quase chorando aqui, porque eu fiquei muito triste. Ontem eu gritei, eu fiquei muito triste com a derrota do Corinthians, porque o Corinthians foi muito valente, foi muito consistente, foi aquele time que a gente sabe que o Corinthians consegue ser quando precisa. Segurou um Flamengo que todo mundo achou que ia, né, ganhar com o pé nas costas. E o Corinthians foi guerreiro, o Corinthians merecia essa vitória, gente, que dó. Mas por mérito dos jogadores, não por mérito do técnico. Caiu de pé. Os jogadores que tiveram vergonha na cara e foram para cima do Flamengo e o Flamengo deu um passo para trás. O Flamengo ficou com medo do Corinthians e recuou. Ficou mesmo. Essa que é a verdade. O Flamengo com 70 mil lá no estádio, Corinthians dominou. E a gente segue com o Coringão no Gazeta Esportiva agora com o José Paz lá no Parque São Jorge. Boa noite, Zé. O assunto é o futuro do VP. O que o técnico falou ontem, hein, Zé? Fala, Mi, beijo pra você, um abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Tá pegando fogo essa discussão aí já em relação à permanência ou não do VP pra próxima temporada. A VP só tem contrato com o Timão até o final desse ano de 2022. Ontem o meu querido amigo Thiago Salazar, direto lá do Maracanã, trouxe a bomba, disse que o VP vai ficar pra temporada de 2023. E aí, muito se comentou lá no Maracanã, todo mundo queria saber da boca do VP, escutar da boca do treinador, se ele vai ficar ou não pra temporada de 2023, se ele permanece como técnico do Corinthians. Todo mundo queria saber isso do homem na entrevista coletiva e a gente vai ver agora, vai ouvir o que disse o VP sobre essa permanência ou não para a próxima temporada. Fala, Vitor Pereira! Depois deste jogo, era o timing que tínhamos para ter uma conversa com o Will e com o Presidente, com a direção. Portanto, vou ter essa conversa com eles e depois eles podem dizer alguma coisa. Está bem? Dá para falar se você está mais propenso a ficar ou a sair? Como vocês devem calcular, eu não vou anunciar uma coisa em público quando ainda não tive uma conversa com o Presidente para definir as coisas com ele. Não posso fazer isso. Corinthians, para mim, foi um clube que eu, desde o início, que me identifiquei muito com o espírito do clube, com o sentir do povo, não é? Do povo. Por isso esta tristeza, que eles mereciam uma alegria, não é? Eles mereciam uma alegria, mas é o que é. Agora, a torcida, eu identifiquei-me desde muito cedo, tanto com o Presidente, como com a direção, com as pessoas no clube, com a torcida também. Portanto, as coisas eu gosto muito do clube, sinceramente gosto muito do clube. Agora, vou ter que ter, como não vou falar aqui sobre o meu futuro, vou falar com o do Willy, não é? E depois vocês vão ouvir da boca dele, não da minha boca.
alguma coisa. Ok? Tá, então, a palavra do Vitor Pereira aqui no Gazeta Esportiva. E aí, depois dessa entrevista coletiva, viu, Michele? Os jornalistas estavam ali na zona mista do Maracanã, esperando as passagens dos jogadores, as passagens dos presidentes, enfim. E quando o Duílio Monteiro Alves, o mandatário, o homem forte, o presida do Timão, passou pela zona mista do Maracanã, todo mundo foi para pertinho dele e disse, ó... O Vitor Pereira acabou de dar uma entrevista coletiva ali, a gente questionou ele sobre a permanência, ele disse que gosta muito do Corinthians, que antes não era o timing certo de falar numa renovação de contrato. E aí, o homem fica ou não para a temporada de 2023? Vamos ver o que disse o Duílio? Roda aí. A gente parou todo tipo de conversa, a gente estava focado, né, nesse campeonato, o objetivo era o título, termina hoje, então agora a gente vai sentar, conversar. O Corinthians quer que ele fique, né? Isso eu já deixei muito claro, ele sabe disso, e agora ele vai ter que tomar uma decisão, mas sem essa pressa toda para que a gente tome a melhor decisão. E interromper o trabalho, não. Vamos interromper o trabalho quando acabar a temporada. A gente tem 7 jogos, a gente ficou o campeonato inteiro entre os 4, agora nas últimas 2, 3 rodadas até o 5º lugar. Então a gente tem muito ainda que fazer, o trabalho continua. Como eu coloquei, a gente vê uma evolução, a gente está satisfeito. O Corinthians, na minha opinião, fez 2 excelentes jogos nas finais. E muito diferente do que muitos imaginavam e falavam da diferença dos dois times. Isso tudo posto, minha querida Michele Janela, amigos que estão acompanhando aí o Gazeta Esportiva, tela na tela, Luiz Ricardo Fini, o nosso diretor, para a gente ver números do Vitor Pereira como técnico do Corinthians, números do Timão sob a batuta do professor português. Bota na tela aí, então, Luiz Ricardo Fini, 57 jogos, 23 vitórias, 19 empates, 15 derrotas, um aproveitamento aí de 51,4%. Esses os números de VP como técnico do Corinthians. E o Chico não se aguenta, ele quer falar, né, Michele? Então eu pergunto para você aí, para você repassar a pergunta para os nossos meninos aí nos estúdios, no nosso estúdio, deve ficar ou não o VP para a próxima temporada como técnico do Corinthians? Daqui a pouquinho eu volto aqui direto do Parque São Jorge, porque tem muita coisa para a gente falar do Timão ainda no nosso programa de hoje, tá bom, Mi? Vai daí. Agora sim, valeu, Zé. Agora sim vocês debatam, porque o Chico Lang acha que o VP não deve ficar e o Celso Cardoso que deve ficar. Por favor. Não, o trabalho do Vitor até. Pereira, ele é muito bom. Ó, Ele olha aqui, pegou... ó, na tela, Celso. Como muito bom. Olha os números. 57 jogos, Olha os números 23 dele, Celso. Como vitórias, muito bom. 18 empates, 19 é isso? empates e 15 derrotas. 15 derrotas, 51% só de aproveitamento? 51%. Ah, gente, é pouco, O Silvinho, se bobear, tá até mais que ele. Não passa de ano, Eu não. vou explicar por que eu acho o trabalho do Vitor Pereira bom. Ah, ferrou. Primeiro que ele chegou já com um elenco montado, mal planejado, dentro de todas as dificuldades. Chegou em momentos da temporada que ele ficou sem 11, 12 jogadores. Foi jogar lá contra o Boca Juniors e não tinha 11 titulares. Uhum. E em nenhum momento o Corinthians deixou de estar entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito difícil, muito equilibrado. Qual é a posição do Corinthians Campanha, hoje está em 5º com jogo a menos. Ah, tá. Se vencer, volta a 3º. Não, desculpa, campanha só queria saber melhor a que do posição do próprio, Corinthians. campanha melhor que do próprio Flamengo, campanha melhor que do Atlético Mineiro. O Silvinho saiu, tinha 48%, Gente, não tá, e ganhou o quê? Essa é a questão. Hã? E chegou em 5º lugar no Campeonato Brasileiro. A temporada do... Vocês se apegam a números, mas se apegam a dados importantes. O Corinthians nunca ficou, ou melhor, raramente ficou fora do G4 do Campeonato Brasileiro. Hoje está em 5º com um jogo a menos, campanha melhor que a do Flamengo, campanha melhor que o Atlético Mineiro, tem um investimento muito maior. Chegou a quartas de final de Libertadores América. Sabe há quanto tempo o Corinthians chegava a uma Libertadores, quartas de final? Há uma década, há 10 anos. Ganhou a Libertadores. Não importa, mas é fácil. Tá. Outra coisa, chegou uma final de Copa do Brasil e encarou o Flamengo de igual para igual. É. Sabe? Então, ele tem que continuar. O troféu, ele tem que continuar. O troféu é Miss Simpatia. Né? Por que o Corinthians simpatia? ganhou. Ninguém está falando Troféu pela segundo simpatia. lugar. Troféu segundo lugar para você, toma. Então, Troféu segundo Você tem, lugar. você tem que valorizar. Vamos erguer a taça do vice-campeonato. Chegar a uma final... Olha o que o português deu para nós, vice-campeonato. Então, um vice-campeonato que rendeu para o Corinthians mais de 40 milhões de reais. Oh, que legal. Mais Se de ganhasse, 40 tinha milhões de rendido reais. 80. Tudo bem. Esse que é o negócio. Sabe o que 41, acontece? né? 41,4. Sabe o que acontece? O Celso está olhando o copo
meio cheio, eu estou olhando o copo meio vazio. Porque ele errou muito mais do que acertou. Essa é a grande verdade. E ontem o Corinthians só mostrou o futebol que mostrou porque os jogadores têm vergonha na cara. Deram sangue. Deram sangue Quando no campo. perde, a culpa é do técnico. Não, mas é verdade. Quando ganha, Qual é foi o porque o esquema jogador tático tem... dele, cara? O esquema tático dele foi colocar o Lucas Piton para marcar o Gasparzinho. Ninguém desceu pela direita lá no Flamengo. Como não? O Rodinei Todo descia ataque. toda hora por lá. Imagina que cruzamento que o Rodinei fez que levou perigo pro gol do Puxa bem Cássio. que ele tá bem armado, ele Nenhum. tinha Fábio Santos, ele tinha A Paixão por ali. única coisa que o Rodinei fez foi bater o pênalti e dar o título pro Flamengo. A única coisa que ele fez é um lateral de quinta categoria. Vai marcar um cara de quinta categoria pra quê? Pra quê? E pro lado ele é esquerdo, simplesmente o melhor lateral do Campeonato Brasileiro e da temporada, Chico. Pra você, pra mim não foi. Tá bom, mas se pegar os números de E jogos. outra coisa, eu não tô, se você está falando de se apegar ao número, você vai morrer pela boca. Porque os números do nosso Vitor Pereira aí, do seu Vitor Pereira, são horríveis. Horríveis? Horríveis. Ele ganha 2 milhões por mês, gente. Ele ganha 2 milhões por mês. Ele ganha mais que qualquer jogador do Corinthians lá. Qualquer jogador do Corinthians, ele ganha mais. Então, ele e essa comissão técnica dele, que estourou o Paulinho, né? Como que estourou o não Paulinho? conseguia recuperar o Renato Augusto, que precisaram trazer exatamente agora esqueci o nome do preparador físico, que era da seleção brasileira, para recuperar o Renato Augusto. Fisioterapeuta. O Bruno. O Bruno Mazziotti, lembrei. Precisaram, depois que o Bruno Mazziotti chegou no Corinthians, é que os jogadores mais velhos se recuperaram. Por quê? Porque começaram a fazer treinos à parte. Era isso que ele tinha que ter feito desde o começo. E não fez. Ele acha que ele estava dirigindo lá o Galatasaray, estava dirigindo o Benfica, que tem gente, tem elenco, uma coisa que não tinha ninguém. Então ele estourou os jogadores, ele é um técnico ruim, ele não tem... Qual é a tática do Corinthians? Falem para mim qual é a tática do Corinthians, gente. Eu posso explicar para ele você. só tem uma linha de 4 ali atrás e o resto é um... Deus nos acuda, para não falar um palavrão. Chico, aí vai que vai. Aí vai de qualquer jeito. Quem tiver lá, joga. Bom, E outra coisa, apostou em Duqueiroz, em Lucas Piton, apostou em Adson. Esses meninos podem dar frutos? Podem. Daqui uns anos. Não podem ser titulares de jeito nenhum. Era hora de jogar Juliano no fogo, era hora de jogar o Maicon no fogo. Ah, mas o Maicon tá machucado. Dane-se! Toma uma injeção e vai pro jogo, pô! É o que se fazia e o que se faz, sabe? O Maradona eliminou o Brasil com um tornozelo desse tamanho. Eu tava lá na Copa de 90 e vi. Parece até que o Corinthians tomou de 5-0 no Maracanã. Corinthians Quem encarou tomou o 5 a 0? Flamengo. Corinthians Não, encarou senhor, o Flamengo. Eu tô apontando os erros Encarou desse o cara. Flamengo, foi gigante. A pergunta que o Zé, a pergunta que o Zé fez não é se o Corinthians merecia ganhar a Copa. Ele disse, o Vitor Pereira merece renovar ou não. Eu estou dizendo que não. E eu que sim. Que não tem nada a ver, ele não fez nada pelo Corinthians. Meu Deus do céu. O que ele acrescentou ao Corinthians? Aliás, a gente Qual foi a devia pôr essa grande enquete, novidade hein, Fini? técnica Dá pra dele? pôr? Dá pra pôr essa enquete no site, pedir pro pessoal pôr essa enquete no site e a gente fala no final do programa? Vitor Pereira, você acha que ele tem que renovar ou não com o Corinthians? Sim ou não? O que Diga você ou não, acha? por favor. Eu não sei. Por mim, ele tem que renovar. Sim, Pra aqui mim, não, é um aqui. Eu quero baita saber o treinador, é um telespectador. baita Ó, treinador. eu concordo que ele renova, Bom. mas ele tem que diminuir o salário dele por metade. Meu Deus. Eu também Porque ele acho. não merece 2 milhões. Vai tomar banho. Nosso palpitômetro de ontem teve 2 acertos no placar, tá? No tempo normal. Que coisa maravilhosa. Você acertou realmente e... Aliás, Olha, vou mandar um o abraço Cor- pro Nazi. o Nazi Corinthians- ficou me cornetando ontem. O Corinthians só perdeu porque esse homem falou que ia dar Corinthians, gente. Ah, para. Põe na tela, por favor, Fini. Olha, deu. O Salazar falou 1-0 Corinthians. O Celso 1-1 nos tempo normal, prorrogação, pênaltis e vitória do Corinthians. Devia ter falado vitória do Flamengo. Próxima vez você não fala vitória do Corinthians. Aí o Silvestre 1-0 Corinthians. O Chicão 2-0 Corinthians. Eu 1-0 Corinthians e mais um empate que foi Portanto, do grande José só Paes. eu e o José Paes acertamos o placar do jogo. Acertou. Torta na cara porque você errou o final do. Não importa, acertei o placar. Vocês não acertaram nada? Não acertaram absolutamente nada. Sim, mas você acertando ou não acertando, dando mesmo. Mas você Por isso não acertando ou não ganha nada. acertou, você errou, né, Mas Celso? acertei o Você placar.